Agora a gente está aqui com o presidente Adson Batista com exclusividade nesse sábado de clássico. Hoje tem Atlético e Vila Nova pela Série B do Campeonato Brasileiro e a gente está aqui acompanhando todos os passos do Atlético nesse dia de clássico. Agora com o presidente Adson Batista, eu, mestre Kleber Ferreira, batendo um papo aqui com exclusividade mais uma vez com o presidente aqui diretamente da concentração do Atlético. Dia de clássico contra o Vila Nova, acaba que é diferente, né, presidente? Obrigado por bater esse papo aqui com a gente hoje. É muito diferente, né? O clássico tem uma energia diferente. Eu espero que os jogadores entrem com essa energia que todos nós aqui queremos, com raça, com vibração, com respeito ao adversário. Qual que é a melhor forma de respeitar um adversário? Jogando com coragem, com intensidade, com dinâmica, né? Sendo competitivo, porque clássico é diferente, é jogo diferente, será um jogo difícil, porque jogos com Vila sempre é muito difícil, há uma rivalidade histórica e, logicamente, a gente espera que seja um grande jogo. O Atlético é favorito, Adson? O Atlético tem favoritismo? Não, eu não diria isso, porque nosso time ainda não teve aquela sequência que traz a confiança para o torcedor, traz confiança para todos vocês, a nós também. Nós precisamos de algo mais, né? O Vila começou um campeonato muito bem e até muito melhor do que nós, né? Tem um time experiente e ele sabe que um clássico é importantíssimo para mudar isso. E nós sabemos que um clássico também confirma você num momento melhor, né? Então, o clássico é fundamental nesse momento e a gente sabe da responsabilidade que é esse jogo difícil, na casa do Vila, e a gente espera que os jogadores possam estar num dia inspirado para fazer um grande jogo. Esse jogo pode ser um ponto de virada assim, do Atlético na Série B, vem de 2 vitórias consecutivas, pode conquistar a terceira, pode ser um ponto, uma chave da virada para se aproximar ainda mais, quem sabe entrar no G4? Na verdade, a gente vem de 3 resultados positivos, né? Mas um empate com o Curitiba aqui, que foi o jogo que antecedeu o Volta Redonda, né? Então, mas a gente precisa de uma regularidade maior. Esse elenco foi montado para brigar pelo acesso. Não é para brigar no meio de tabela pensando em rebaixamento. Eu entrei no jogo contra o Volta Redonda uma preocupação danada, era um jogo divisor de águas. Se você não tem o resultado da vitória com o Volta Redonda, você está brigando com um time que era o primeiro da lista dos possíveis rebaixados no campeonato nesse momento. E logicamente, nós ia ficar muito mais perto da zona. Então, foi importante a vitória e a gente precisa confirmar isso para que a gente consiga pensar no objetivo principal, que é brigar entre os clubes que estão melhores classificados nesse momento. Pois é, você falou desse jogo contra o Volta Redonda e ficou muito claro o seguinte: o Atlético é jogando com 3 volantes, 2 alas que passam às vezes fora do tempo, um meia que joga muito de lado e nada daquela jogada vertical, é só de lado, aí põe um meia que dribla, que vai para frente, o time foi outro. Se o Adson escalasse o time, você começaria hoje com 3 volantes? Não, eu particularmente acho que o Cauã, a origem dele é de meia, porém ele tem um defeito muito grave que a gente fala, ele vai buscar às vezes a bola no pé do volante, às vezes joga muito para o lado, ele precisa ser mais agressivo, mas é um jogador que tem potencial, né? Tem potencial. Evidente que a gente quer o Shailon fazendo essa função de maneira segura, como ele fez em alguns anos aqui, mas ele ainda não está no nível técnico dele que ele pode, porque ele teve uma lesão muito séria e demora a pegar ritmo, né? Mas daqui a pouco o treinador vai ter que ousar, se as coisas não funcionam, ele tem que fazer as mudanças necessárias para o time jogar de maneira mais vertical. Você não acha que o Robert resolve ali? Eu estou falando isso por quê? Porque a bola do Robert, ela entra na zaga adversária, ela chega até o centroavante. Por isso que eu estou fazendo esse questionamento. O Robert tem muito talento, é um jogador talentoso, mas ele é muito irregular. Ele tem momentos que ele desconecta do jogo. Então é um jogador que está sendo trabalhado aqui no dia a dia para ele ser um jogador que seja mais regular durante o jogo. Que ele seja mais decisivo, porque potencial ele tem de sobra. Sim. Ele tem técnica, ele tem coragem, ousadia, ele é ousado, mas ele ainda tem alguns momentos, por exemplo, ele tomou um cartão amarelo que não pode tomar.
Não. Pegar e jogar a bola no chão daquele jeito lá é um desrespeito com o árbitro. Então ele precisa ainda ter aquele equilíbrio para que ele possa ajudar de maneira consistente. Potencial ele tem de sobra. E eu faço de suas palavras as minhas, Kleber. E te admiro e respeito muito a sua capacidade. Você é um analista mais competentes no nosso estado, porque você tem história, já viu tudo, já viu o futebol mágico que nós vivemos lá atrás, né? Hoje é um futebol muito mecânico, né? Eu não gosto de jogador que joga para trás, jogador de lado, eu gosto de jogador que gira já pensando no gol do adversário, gira para frente, pensando em jogar futebol e não se omitir dentro do jogo. Pensando justamente nisso, a gente vê o seu jeito acompanhando as partidas durante as entrevistas. Como que você chega a trabalhar com esses jogadores numa conversa ali para justamente ter o espírito de um clássico? Agora, acaba que é um cenário diferente, né? Um clássico é um jogo diferente. Olha, a gente faz como sempre fizemos. A gente procura colocar todo mundo para assumir sua responsabilidade. E clássico é diferente. Clássico não é um jogo normal, não. Se você entrar num clássico apático, você vai apanhar. Você vai ter problema, porque o clássico, todo mundo se prepara diferente, né? E o clássico é que movimenta a rivalidade local, ele é fundamental para o futebol goiano, né? É importante para o Vila, importante para o Atlético. Então, se o jogador entrar lá com mais um jogo, tanto faz. E hoje nós vivemos com uma geração com esse perfil. Os jogadores perdem, eles não sentem mais a derrota como antigamente, sabe? Hoje muitos jogadores, eles vão ali para mais um jogo, né? Então eu não aceito isso. Eu particularmente acho que o jogador precisa entender a responsabilidade que ele tem, a camisa que ele carrega, a torcida que ele defende, o clube que cumpre com os compromissos, que não é fácil, né? Então, hoje a gente tem uma geração, os jogadores um pouco mimados, viu, Kleber? Viu, Henrique? Uns caras mimados, muito cheio de não me toque, muito cheio de... Poucos assumem realmente as responsabilidades, né? É evidente que a gente ainda tem esperança, quer um Atlético regular, porque nós não fomos regular hora nenhuma nesse ano, com regularidade, com consistência, de passar confiança, né? Então, eu espero muito que isso possa mudar e nada melhor que um clássico, que uma sequência, que você conseguir ganhar um jogo desse, no momento do Atlético, você encosta na turma lá de cima, porque a turma lá de cima está mais regular, e é muita gente. Você viu quanto esse campeonato está equilibrado? Né? O nível de pontuação ele está muito distribuído, né? Tem muitos times, por exemplo, o Atlético está 3 pontos teoricamente, é evidente que todos vão jogar a rodada, mas olha quantos times, nós estamos em 10º, nós temos 9 na nossa frente. Então é um campeonato que, se você não for regular, você vai nadar e morrer na praia. O Atlético está brigando pelo acesso com a pontuação que ele tem e esse tanto de time é embolado com 21 pontos? Não, o Atlético ainda precisa mais. Precisa mais, não adianta iludir, ter essas conversas para poder agradar os outros. Eu sou um cara verdadeiro. Nós temos um grupo que pode oferecer mais. Agora nós conseguimos trazer o Kelvin, que fez muito para vir aqui para o Atlético, tem raiz aqui com o Atlético, eu fico orgulhoso disso, sabe da estrutura, da organização. Ele quis vir para o Atlético, isso pesou muito. Então, é um jogador que quebra a linha, um jogador que define bem, um jogador que foi muito feliz aqui no nosso acesso em 23. Então, eu espero que ele possa nos ajudar, porque é um jogador já adaptado ao clube, possa trazer uma velocidade a mais. Série B é um campeonato muito, mas muito competitivo. Série B é terra de ninguém. Ninguém respeita a camisa de ninguém. Se você não tiver coragem, não jogar para cima, não tiver um drible, um improviso, você não vai ficar aquele jogo truncado ali, neguinho jogando para trás, jogando para o ladinho, coisa que ninguém de nós quer ver. Você falou do Kelvin, agora tem também o Ezequiel Ran, que chegou, já está trabalhando aqui. Como que foi esse processo para a escolha desses jogadores? Você falou muito da questão do perfil. Você citou essa diferença também da Série A para a Série B. Até muda essa busca desse perfil desse jogador? Às vezes um jogador para a disputa da Série A e outro para a Série B? Olha, você tem que... Às vezes não é nem muito perfil. É o perfil do clube.
O Atlético gosta de jogador que joga para frente, jogador que marca forte, por exemplo, volante que pisa na área, atacante que joga em direção ao gol. É o futebol que nós gostamos. Sim. É o futebol competitivo, mas hoje está cada dia mais com mais dificuldade de encontrar esses jogadores. O Ezequiel, a gente buscou todas as condições para a gente trazer uma contratação realmente que pudesse resolver com essa saída do Haldner, né? Então, um jogador que marca, que joga, que pisa na área, você vê o material dele é muito bom. Lógico que a gente não vai só para o material, você vai buscar informações com treinadores, com muita gente para poder errar o mínimo possível. Hoje, você fazendo tudo isso, tendo um trabalho de inteligência no clube, um trabalho de mapeamento muito profundo, está muito difícil. Hoje, se você não tiver um poder de investimento encorpado, para você contratar o jogador certo, para poder errar o mínimo, como faz os grandes clubes, é muito difícil. Por isso que eu luto tanto para que o Atlético tenha um parceiro, para ter investimento, para o Atlético sair dessa dificuldade que é apostar em jogadores mais baratos, mais em conta. Adson, você falou aí sobre a questão desses resultados, não estar ainda na briga pelo acesso. Eu tenho analisado com muita frieza, eu não saio dessa frieza minha, o elenco do Atlético bom. Você pega individualmente o histórico dos jogadores, poxa, é um baita elenco. Por que a pontuação do clube não está à altura do elenco? Qual é a explicação para isso? Ou o elenco não é bom? Não, eu acho que o elenco tem muito a crescer, né? A gente precisa de ter uma regularidade. Eu tenho uma preocupação com esse elenco nosso, porque é um elenco que perde a concentração. Você viu o primeiro tempo contra o Volta Redonda? Que primeiro tempo ruim, mas muito ruim. Aí eu estava doido para acabar aquele primeiro tempo para tentar o treinador dar uma ajustada. Tanto é que o treinador fez 3 trocas, ele podia fazer umas 8, se pudesse. Então, o elenco precisa ser mais concentrado, precisa entender a competição, porque a competição ela é uma competição muito igual, muito na força. Se você não tiver concentrado para competir, para poder duelar, você não sai do lugar. No seu elenco, não falta aquele jogador assim que chega, põe o dedo no nariz do adversário, do companheiro, exige. Um líder, daquele que põe a braceleta de capitão aqui, o árbitro respeita ele, não falta, não? Falta, mas pode contar nos dedos aí os times no futebol brasileiro, Série A, Série B, Série C, que tem esse jogador. Não tem mais? Não. Os jogadores hoje não querem desgastar com ninguém, eles querem zona de conforto, a maioria. Apesar de que nós temos bons caráteres, boas pessoas, mas o cara não tem aquele feeling, aquela qualidade de ser líder, liderar, chamar a responsabilidade. Nós temos aí uns 2 ou 3, chegou o Wallace, que tem liderança, é um jogador que tem esse perfil, mas não são muitos. A maioria é introvertido, jogador que não quer se expor e não quer desgastar com o companheiro. Por que você acha que teve essa mudança? A gente acompanha a história do futebol, tem inúmeros nomes que foram esses líderes para os clubes, até aqui no Atlético a gente teve. E agora, ao que você atribui essa mudança? Muitas coisas, principalmente o dinheiro. Antigamente o jogador precisava realmente fazer algo mais para ganhar dinheiro. Hoje se paga muito bem, tem jogador que hoje ele vale X, amanhã ele é o mesmo jogador, ele já ganha XY. Então, o dinheiro fez mal para o futebol. Hoje o jogador ele é menos competitivo porque está tudo com a barriga cheia. Hoje a gente convive muito com isso. É uma geração muito diferente, é uma geração que tem uma postura totalmente diferente. E a gente viu também, né, Kleber, desculpa te interromper, a gente viu que tem tudo, inclusive, né? A gente visitou a estrutura do Atlético aqui, fizemos material na academia, né? Então, tudo que o jogador precisa, o clube oferece. Aliás, jogador tem até... Antigamente, futebol tinha 2, 3 na comissão. Lógico que tem que aumentar um pouco e tal, mas hoje você tem praticamente um membro de comissão para cada jogador. É um negócio. E se você não. Eu acho que tem gente mais para dar pitaco. Não, e outra coisa. Palpite demais. É muito mesmo. E outra coisa. O pior é que se você não montar essa estrutura, quando o resultado não vir, é por isso.
É por isso que é porque você não tem um profissional, é porque está faltando isso, está faltando um psicólogo, está faltando um fisiologista, está faltando um analista. E, deixa eu falar um negócio para você. Todo ano a ano, aumenta um membro ou outro, e é o futebol, essa cadeia futebol, que cria isso. Você está satisfeito com o trabalho do novo técnico do Atlético? Olha, o Tecate estava achando um caminho, né? Um time, estava encaixado. Cada treinador tem sua filosofia. Ele está começando a implantar um sistema. Tem algumas coisas que eu acho que ele pode evoluir, é natural, mas ele está trabalhando bem, está se dedicando, é um cara que tem uma boa postura. Eu torço para ele que ele tenha sucesso, que ele consiga tirar o máximo do Atlético e possa atingir a nossa meta, que é brigar lá entre os 4. Sobre as peças, janela de transferências agora vai se iniciar no mês de julho. Tem alguma posição específica que o Atlético busca no mercado? Já tem alguém que esteja encaminhado, acertado? Olha, a gente precisa de mais um lateral direito com a característica que nós não temos. Nós temos já mapeado esse possível profissional, um jogador com perfil diferente, com porte. Provavelmente nós vamos precisar de mais volante com a saída do Haldane e também para ter ali uma disputa com um maior nível de qualidade, né? Talvez nós vamos precisar de um centroavante com mais força, com mais arrasto, um cara que tem uma característica diferente dos nossos dois centroavantes, o centroavante que às vezes seja mais intenso, que arrasta, que talvez seja mais velocista. Entendeu? Então a gente precisa de melhorar nesse quesito e também de sair um pouco de gente aqui, porque senão o elenco fica inchado demais. Quem vai sair? Não, eu não posso falar, porque o cara vai para um banco lá, começa a torcer contra, se ele entrar lá, ele vai... Pergunta que eu vou te passar os nomes. Eu sei que você enxerga, porque você é muito bom o que você faz. Eu sei, mas é melhor não publicamente aqui eu fazer careta para cego, porque se eu começar a falar o nome aqui, o cara vai pro jogo, ele dá uma bicuda no meu gol e fodeu. Desculpa, eu ia falando um palavrão aqui. Mas ele vai arrebentar com tudo, não pode. Quem já tem vaga na Série A para o ano que vem, ou ninguém tem ainda? Cara, eu acho que ainda tem muita água para passar debaixo da ponte, né? Esse campeonato ele é traiçoeiro, então você tem que ter muita regularidade, né? A gente vê aí o Goiás liderando com muitos pontos lá na frente, mas é um campeonato ainda que ainda tem muita coisa para acontecer. As 4 vagas estão abertas? Eu acho que as 4 vagas estão abertas. É um momento, a gente sabe que o Atlético Paranaense financeiramente é poderosíssimo, mas não é só dinheiro também não. Você tem que ter jogadores comprometidos, entendendo a competição. Saber que cada jogo é fundamental, porque o equilíbrio é muito, muito grande e é muita gente num nível só. Essa é uma das Série Bs mais disputadas, assim, que, na sua visão, que talvez não tenha um extremo favorito, que já tenha, por exemplo, só restam 3 vagas para o processo, uma já é de um determinado clube? Eu acho que ela é a competição que talvez de todas que nós disputamos a mais difícil. E mesmo porque a dificuldade no mercado de você achar jogadores que encaixam na competição, que têm o perfil da competição. Então hoje, às vezes você quer contratar um jogador, mas você não tem a característica que atende o jogador. Às vezes o torcedor fica, esse fulano não presta, como é que vai? Bicho, tem hora que você tem que pôr um time em campo. Não tem. O futebol brasileiro hoje está cheio de gringo, está cheio de treinador gringo, porque nós perdemos nossa essência. Não se formam mais jogadores como formavam antigamente. É uma realidade. Então, hoje, os times emergentes, como o Atlético, precisa de buscar bons parceiros. Não adianta, porque bate na Série A, vai cair. Então, se você não tiver um poder financeiro para brigar com esse povo, os grandes são grandes, os donos de SAF são poderosíssimos, a gente precisa de pensar diferente. Pois é, mas você vem falando sobre esses bons parceiros, criou a SA do Atlético, preparou o Atlético para captar os recursos. Cadê esse parceiro? Não está demorando demais, não? Isso não tem seu perfil de ficar aí 4, 5 anos falando, tem que ter bom parceiro, e o parceiro não aparece? Nós temos um mandato assinado com um banco, e um banco que tem know-how, que está buscando um investimento com o nosso perfil. Porque até agora, as SAFs que foram vendidas tinham dívidas faraônicas,
no desespero. O atleta, graças a Deus, não tem dívida. O parceiro tem que vir aqui com o nosso perfil para investir para o atleta mudar de patamar e não vir pagar conta de médio a longo prazo. Mas você tem uma característica de líder, você não abre mão do comando, é uma coisa sua. Você não vai abrir mão do comando. Você acha que alguém vai pôr o dinheiro para você mandar? Não vai. E eu abro mão. Eu quero o bem do Atlético. Eu quero só, com todos os conselheiros, fiscalizar o Atlético. Fiscalizar o que está no contrato. Eu sei que é ilusão com o que se tem arrecada hoje, com o poder de investimento das SAFs, você querer brigar numa Série A. É impossível e pro bem do Atlético, eu abro mão, mas eu vou ser um fiscal do contrato. Eu vou estar ali porque eu não quero que o legado seja jogado no lixo. Eu quero que o torcedor do Atlético, a torcida possa aumentar, que a torcida possa ter orgulho. Vai perder, mas vai ganhar muito mais, que vai ter condição de criar casca numa Série A. É isso que eu quero. Certa vez, eu conversando com a Ari Pinheiro, perguntei, vou te fazer essa pergunta. Falei, Ari, você fica no Goiás até quando? Ele falou, enquanto eu respirar. Você tem outros projetos novos, por sinal, acho que você pode contribuir demais para a sociedade, até mais que no Atlético, porque no Atlético você contribui para o Atlético e o futebol. Se você for mesmo para o campo político, com a sua honestidade, com o seu perfil, a sua liderança, a sua sinceridade, então, acho que você contribui demais socialmente, o país está precisando disso. Certo? Você vai ficar no Atlético até quando com esse novo projeto em vista? Olha, eu quero que o Atlético dê esse passo. Nós estamos trabalhando muito de verdade mesmo para que isso aconteça brevemente. Mas você continua aqui dentro? Não, eu quero entregar o Atlético em boas mãos e buscar uma alternativa, talvez pensando nesse campo político, eu tive um convite nacional, mas para fazer algo diferente. Não ler na cartilha das pessoas, ter luz própria, ser verdadeiro, buscar melhorar esse meio que é tão importante para a nossa sociedade. Pois é, e aí vocês, indo para a arena política, você já pensa em deixar o Atlético imediato? Como é que você pensa em fazer essa transição? Não, essa transição, ainda tem tempo para isso, né? Essa transição a gente vai discutir, mas tendo esse parceiro, com o nosso perfil, tem clube da Série B que está prestes de ser vendido para grupos grandes fora. E não é daqui, não. Eu tô falando que tem muita gente trabalhando. O futebol brasileiro, nessa Copa do Mundo aí, está muito bem. É um dos times que está jogando de igual com os maiores times do mundo. Então, dá orgulho para nós brasileiros. Então, o caminho é esse. O Flamengo hoje já pode investir, pode brigar com qualquer time do mundo. O Botafogo já está também dessa forma. Os grandes já são grandes, Palmeiras também. Então, o que eu vejo é que o futebol está caminhando para esse rumo e eu quero o bem do Atlético. E o bem do Atlético é ele mudar de patamar, chegar numa Série A, chegar numa Libertadores, porque nós chegamos no nosso teto financeiro. Não adianta, Kleber, se eu for ser irresponsável, nós vamos jogar fora tudo que nós fizemos, que foi muito pelo que nós tínhamos, mas porém, você sabe que o torcedor, todo mundo, o futebol é muito passional, quando o resultado não vem, ninguém presta mais. Então eu quero ver o Atlético num patamar diferente e a gente poder fiscalizar, olhar o contrato que vai ser muito bem redigido, exigindo situações que façam o Atlético mudar de patamar e, logicamente, se não cumprir, o clube pega de volta, o clube é dono do seu patrimônio, vai apenas ceder para um investidor que vem para ser forte dentro da SAF. Pois é, mas aí, desculpa, Henrique, está alongando muito, mas você fala que quer o bem do Atlético, a gente sabe disso, né? Você mudou a história do Atlético, todos nós temos essa consciência, nós que somos mais responsáveis e que acompanhamos o Atlético de perto, sabemos que o Atlético é um antes do Adson Batista, é outro depois do Adson Batista. O Atlético foi um até Antônio Ascioli, depois o Atlético foi outro quando o Valdivino reapareceu no Atlético, depois o Atlético caiu ao patamar zero, aí o Atlético surgiu com o Adson Batista e virou esse clube que é com essa organização. Então você é o divisor de águas, você quer o bem do Atlético. Para o bem do Atlético a sua saída do Atlético? Se você sair, é bom para o Atlético, é que você quer o bem do Atlético? Ótimo, uma boa pergunta, muito conteúdo. A questão é o seguinte, o Atlético, se ele conseguir um parceiro consistente, com um volume grande de dinheiro, ninguém põe dinheiro para os outros mandar. Não põe. Ele vai vir com uma estrutura grande, profissional,
para poder mandar, mas cumprir o que foi acordado, o que foi... Prerrogativa do contrato. Daí todo torcedor vai enxergar em mim e a todos aqui que me cercam, Sebastião, Valdivino, Jovair e tantos outros, vai olhar para esse grupo que quer sempre o melhor para o Atlético, quer um estádio melhor, confortável, com a cadeira numerada, com padrão internacional, que o futebol brasileiro vai exigir com as ligas. Então, o torcedor vai enxergar, esse povo aqui revolucionou o Atlético, quis o bem do Atlético, não quis perpetuar no Atlético, porque ninguém é perpétuo. Então, eu me enxergo dessa forma e acho que dessa forma vai ser o bem do Atlético. Em quanto tempo você espera o Atlético do Libertadores, por exemplo? Eu acho que o Atlético está preparado. Estrutura, a sua organização está preparada para isso. O Atlético precisa, para uma Libertadores, ele precisa de um grande investimento para poder atingir essa meta, disputar uma Libertadores. Mas não está chegando? Não, mas chega, mas é naquela fogo de palha, porque você monta um time, no outro ano os caras levam o jogador tudo. Você tem que começar dos... O grande investidor não leva. Pois é, mas com o grande investidor vai jogar Libertadores, vai jogar no outro ano e vai ter condição financeira para se manter. Porque o Atlético, o América Mineiro foi em Libertadores, que nós, por causa de saldo de gol que nós podíamos ter ido, que nós ficamos em oitavo, nós em nono, quase faliu, está com muitos problemas, pagando salários que não comportavam. Aí caiu de divisão, está lá o rombo. Então, eu converso com todos os presidentes, sei das dificuldades de cada um. Então, eu tenho que ser responsável. Kleber, a maior preocupação que eu tenho é jogar tudo que eu fiz fora, sabe? Que eu sei tudo que eu passei, as dificuldades que nós enfrentamos. Então, eu não quero jogar isso fora. O atleta tem que ser daqui para mais, não daqui para menos. E como que você se imagina, Adson, depois que a SAF chegar, assumir, e você não... Porque hoje o torcedor, todo mundo vincula Atlético a Adson Batista a Atlético. E se o Atlético é o que é hoje, passa totalmente pelo seu trabalho. Como que você imagina depois dessa situação? Não, talvez, hoje a gente acompanha seu trabalho aqui, olhando tudo, acompanhando cada detalhe aqui do CT. Como que você imagina o pós? Olha, o pós, nós queremos um pós melhor do que está hoje. Você construir bem um contrato, para o investidor cumprir esse contrato. Porque não é conversinha, né? Você tem que construir um contrato, fazer uma banca de advogados, de melhores advogados do país, juntar isso e fazer um negócio bem desenhado, para poder o atleta mudar. Eu quero ir para o estádio, levantar o braço e ver o gol do atleta, ser feliz. Kleber, você levantar um braço para comemorar, meu amigo, quanto isso é difícil. Você construir, para você ganhar um título, é muito difícil. Então, hoje, o futebol brasileiro está sendo valorizado nessa Copa de Clubes aí. Todo mundo está com um olhar muito grande para o futebol brasileiro, porque, querendo ou não, o Brasil revela. Você tem um CT de ponta, se você tiver investimento de verdade, você faz um grande trabalho. Mas eu cheguei à conclusão, hoje se você não tiver um grande investimento, você não vai chegar a lugar nenhum. Eu não quero mal para o Atlético, eu quero o bem, eu quero ser lembrado, revolucionou, conseguiu atrair coisas boas e que o Centro-Oeste possa mudar de patamar. Eu vou falar um negócio para você, Goiás, Vila, Cuiabá, nós aqui do Centro-Oeste, se a gente não pensar dessa forma, sobe lá e vai cair. A questão bate e volta. A questão financeira, de bolsa, ninguém dá conta de bancar futebol, não. Futebol é um negócio de maluco. O Vitória. Você sabe quanto que é o salário do Wellington Rato? Não. Um jogador que eu trouxe para aqui. 800 mil, né? 700 mil com os bônus lá, até passa isso. Aí torcedor manda mensagem para mim, traz o Wellington Rato. Aí, cara, os caras não têm noção de nada. Não tem noção. Como que eu vou pagar 700 mil? Só se eu vender metade do estádio, CT, não posso fazer isso. Eu nunca paguei 300 mil para um jogador, sabe? E o problema é que um jogador hoje que vale 100, amanhã quer 200, o mesmo jogador, que não evoluiu nada, que é a mesma bolinha. Então, o futebol, ele precisa ter o fair play financeiro, precisa de ter investimento, porque aí você tendo um porte,
um orçamento aprovado dentro do clube, aí você vai. Aí você anda, você vai lá e compra um jogador da seleção do Equador, um da seleção da Venezuela, um da seleção do Uruguai, mas é o certo, igual o Bahia faz, o Cruzeiro faz, o Atlético Mineiro faz, e nós não temos condição de fazer. Aí você vai no duvidoso, aí você vai ver, material de jogador, só põe coisa boa lá. Só coisa boa. Sim. Então, você precisa hoje ter poder de investimento. Futebol se resume a dinheiro, não a boa vontade, não a paixão. Aí a gente está chegando ao fim da nossa entrevista, desse bate-papo, nesse dia de clássico aqui. Presidente, agora, como a gente trouxe, clássico é outra situação, né? E como que você vê o Atlético agora para essa disputa, segundo turno chegando da Série B? Agora, como que você projeta o Atlético nessa disputa dessa segunda parte da Série B? Eu quero estar no pelotão dos 6, 8, aí um pelotão ali, ó, pertinho do G4. Porque daí eu tenho minhas estratégias lá para as últimas 10 partidas. É evidente que eu queria chegar em primeiro, né, Cleber? Mas eu estou falando assim, estrategicamente. Aí faltando 10 partidas para o brasileiro, é a hora de você mobilizar o clube e virar isso aqui de cabeça para baixo, para poder subir. O Atlético é o jogo de hoje, na sua opinião, de quanto? Ou se é que ganha? Não, eu espero ganhar o jogo. Eu nunca vou, por jogo nenhum da minha vida, pensando em perder, né? Mas eu espero que o Atlético possa ganhar o jogo, jogando futebol, respeitando o Vila Nova. Porque se a gente for lá mole no jogo, daqui a pouco nós estamos indo, nós vamos tomar taca. É assim que funciona, né? Eu acredito, como toda a Série B, vai ser um jogo muito difícil, muito competitivo, há rivalidade, clássica diferente, o Vila quer ganhar de todo jeito, o Atlético também, e eu acredito que vai ser nos detalhes. Então, é um jogo muito difícil de você prever o que vai acontecer. Você não acha que a situação do Vila, vindo de 6 derrotas, facilita a vida do Atlético, não? Facilita nada. Se a gente tivesse equilibrado dentro do G4, com sequência, o Atlético ainda não passou confiança para mim, para você, para o Henrique, não passou. Então eu tenho que ser racional. Muitas vezes eu bati no peito e falei, eu confio, acredito, nós vamos estar na decisão. Mas o time ainda não passou essa confiança para mim. Eu trabalho, eu converso, olho no olho, aqui tem bons jogadores, de boas pessoas, mas precisa convencer mais, e a todos os torcedores, para que a gente possa chegar e falar, vamos lá ganhar o jogo. Hoje eu não posso falar isso. Tá aí, Paulo. Paulo está até me chamando aqui no ponto. Paulo está te mandando um grande abraço. Ele que está comandando o nosso aquecimento hoje. Hoje tem Atlético. Agradecer ao presidente Adson Batista. Um mega bate-papo aqui com exclusividade nas Feras do Esporte. Agradecer por abrir esse espaço, disponibilizar nesse dia de jogo, que é um dia diferente, né, um dia especial. Obrigado, Adson. Que seja uma grande partida e que o Atlético saia com resultado positivo lá do Oba. Olha, eu agradeço a vocês. Um grande abraço ao Paulo. Uma entrevista boa, né, com gente inteligente, com gente capaz, né? Espero ter contribuído. Acho que essa entrevista vai dar para o Thiago fazer muitos cortes, né? Ele é bom nisso, né? Mas semana vamos então, assim, a gente está aqui sempre à disposição, coração aberto e feliz de estar aqui com pessoas de boa energia, gente que quer o bem do futebol goiano. Muito obrigado.